Olá, lindonas! Bem-vindo ao meu canal. Para quem está acabando de chegar aqui, eu sou Shirley Medeiros, do blog Super Presumida, que eu vou deixar o link aqui para vocês. E não esqueça também de se inscrever aqui no canal, que é muito importante para mim e faça essa família crescer. Hoje eu quero mostrar para vocês a minha maneirinha técnica de como eu aplicar as sombras, principalmente na parte do côncavo, porque isso é uma maneira um pouco mais difícil, é uma técnica um pouco mais difícil de você aplicar a sombra, acoplar a sombra uma na outra. Isso tem uma transição de cores e eu espero que sirva de ajuda para vocês e queria transmitir isso porque talvez sirva para você, talvez ele ajude bastante, porque talvez você ainda esteja aí iniciando na maquiagem. Então eu espero que vocês gostem, que sirva de ajuda para vocês também. Mas não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá bom? Então, quer saber como eu aplico cada sombra e principalmente faço o côncavo aqui que fica super difuminado e perfeito? Quer? Vem comigo. O importante de tudo é o seu material de trabalho, né? Que são os pincéis. Cada pincel tem sua função e é muito importante você saber quais são e para que serve cada um deles. Neste caso, estou mostrando para vocês 4 pincéis. Um que é de esfumar, mais gordinho, que ele é ideal para quem tem um olho pequeno, como eu. O primeiro, este aí que eu estou mostrando para vocês. O segundo, ele é para esfumar, que ele é bem mais gordinho. E os dois últimos, que são pincéis lápis, é ideal para quem tem o côncavo escondidinho. Então, eu vou mostrar para vocês como eu utilizo cada um deles. Vamos começar? Para começar, eu vou aplicar o primer de olhos. Eu aplico somente na pálpebra móvel e vou dando batidinhas com os dedos. O que sobra eu vou subindo na parte do côncavo. Por que não gosto de aplicar no côncavo? Porque eu acho que dificulta um pouco na hora de esfumar as sombras. Então, eu prefiro aplicar assim. Vou utilizar uma sombra bege, de preferência que seja mate. Para não ficar com brilho, aplico no arco da sobrancelha até a parte do côncavo externo. Quando você pode conferir, eu vou aplicando de cima para baixo, eu vou esfumando. Eu gosto de aplicar a sombra bege porque ela vai me facilitar bastante na hora de esfumar. Ela já me deixa a pele preparada. Então, eu acho que essa é uma da parte mais importante para mim que eu encontrei, porque assim eu não vou ficar com o côncavo manchado. Outra parte muito importante é você pegar o pincel bem no finalzinho. Por quê? Porque você vai estar com a mão bem mais leve e vai conseguir um esfumado com muito mais precisão e bem mais suave. Com uma sombra marrom bem mais clara, eu vou tirar o excesso desta sombra, porque é melhor você começar de menos para mais do que de mais para menos, para não ficar manchado. Então, como você pode conferir, eu tiro o excesso e já vou aplicando bem abaixo do meu côncavo. Outra coisa importante, se você não tem um côncavo tão marcado, é você olhar para baixo e assim você vai encontrar seu côncavo de uma maneira bem mais fácil. Eu vou fazendo movimentos de vai e vem e movimentos de bolinha na parte externa. Como você pode perceber, eu estou subindo essa sombra, fazendo o encontro da sombra marrom com a sombra bege. E assim, se você perceber bem, você já pode conferir que tem uma transição de cores. Vai ficando um marrom mais escuro, um marrom mais claro e a sombra bege. Vamos conferir o efeito? Como você pode perceber, bem no arco da sobrancelha ficou a sombra bege. No meio ficou a sombra marrom bem mais clara e bem na parte do côncavo que eu marquei está o marrom bem mais escuro. Com o pincel lápis bem mais gordinho, eu vou utilizar essas duas sombras. Na verdade, isso é opcional, mas como eu não queria mudar de paleta de sombra, então eu decidi utilizar essa mesma paleta e misturei essas duas cores para conseguir o efeito que eu queria. A ideia é criar uma transição de cores, verdade? Então, é como eu mostrei para vocês. Olha para frente e a gente vai aplicar essa sombra marrom mais escura bem um pouco acima do côncavo externo. Então, é somente você olhar para frente e você aplicar e conseguir fazer os movimentos de vai e vem. Mas não esqueça que é muito importante permanecer essa transição de cores. A sombra bege, a sombra marrom e a sombra marrom mais escura.
pincel lápis bem mais fininho, esse é bem mais pequeno, ótimo para marcar o côncavo. Vou utilizar essa sombra marrom bem mais escura. Importante, tira o excesso, como falei, melhor começar de menos para mais do que mais para menos. Começo aplicando na parte externa do olho e já vou marcando o côncavo. Marcando com bastante cuidado, porque eu não quero que fique manchado na parte de cima, tá bom? Fazendo movimentos, os mesmos movimentos de vai e vem. Eu já tenho o côncavo marcado, mas se você tem essa dificuldade de encontrar, é bem fácil. Você olha para baixo, pressiona aí e o côncavo está aí, bem no ossinho. Bem abaixo, nessa dobrinha aí mesmo, onde eu escureci um pouco para vocês perceberem. Eu vou fazendo o mesmo movimento de vai e vem, mas é muito importante você não subir mais essa sombra tanto, é somente você esfumar, porque a parte de cima já está prontinha. Então, é somente a gente marcar o côncavo. E você já vai conseguir uma transição de cores. O bege, o marrom mais claro, o marrom intermédio e o marrom mais escuro. Esta parte é a parte opcional, mas eu gosto sempre de fazer, como eu estou mostrando para vocês a maneira que eu aprendi a esfumar cada sombra, então claro que eu tenho que mostrar para vocês, né? Eu utilizo esse pincel sem nada de sombra, eu somente utilizo ele como se ele fosse uma vassourinha. Ele vai dar um repasso para tirar as marcas que ficou de algumas sombras, principalmente a sombra mais escurinha. Então eu faço somente movimentos de vai e vem, bem suave, importante você pegar o pincel na parte final, que é quando você fica com a mão bem mais leve. Côncavo já esfumado, agora vamos para a pálpebra móvel. Eu vou aplicar essa sombra branca, cintilante, bem no meio da pálpebra móvel. Vou dando batidinhas mesmo, porque eu quero concentrar essa cor aí. Volto com meu pincel de esfumar, meu pincel de vassourinha, como eu mostrei para vocês. E olha o resultado de como fica a transição de cores das sombras. Como eu sei que vocês adoram, e eu também adoro a parte externa do olho, bem mais escura, eu vou aplicar essa sombra preta, que também eu decidi trazer para vocês, porque a sombra preta é mais difícil, é uma das sombras mais difíceis de você aplicar, porque é a que tem mais facilidade de manchar a pele. Então é importante você tirar o excesso e ir aplicando aos poucos. No que você vai aplicando, você já vai esfumando a sombra, porque assim te vai dar mais facilidade e não vai ficar manchado e perder todo o trabalho que fizemos anteriormente. Aproveitei o restinho de sombra que ficou no pincel e aplico bem rente aos cílios inferiores. Eu não sei vocês, mas eu consigo conferir todas as cores, toda a transição de cores que aplicamos e fica esse efeito lindo. Já apliquei o delineador nos cílios superior e inferior. Eu fiz um delineado de gatinho mais fininho, porque na verdade o que eu queria era mostrar para vocês as sombras. Com essa sombra marrom mais escura e um pincel de cera sintética mais fininho, eu vou aplicar bem rente aos cílios inferiores, fazendo movimentos de vai e vem. Sombra iluminadora no canto interno. Eu gosto de aplicar sombra ou antes ou depois, me dá no mesmo. Aplico bastante máscaras de cílios nos cílios superior e inferior. Para finalizar, eu apliquei os cílios postiços, que eu simplesmente adoro, e esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que sirva de ajuda. Não esqueça que se você gostou, clique em gostei aí pra mim. Um beijo e até a próxima. Bora ser felizes. Tchau!